Fala, amados, boa tarde. Como é que vocês estão aí? Estão bem? Como é que foi o sábado de vocês? Bem, graças a Deus. Mas eu tô achando que vocês não foram bem, não. Ô, gente, uma boa tarde para todos que estão vendo aí a live. Mais uma vez estamos aqui, o povo de Deus, para que a gente possa, nessa tarde, estar estudando a palavra do Senhor e dividir entre amigos e irmãos. Mas antes de tudo, eu gostaria de apresentar os nossos irmãos que aqui se encontram hoje. Ao meu lado esquerdo aqui, ali, já falei seu nome, mas se apresenta aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ari. Bom sábado a todos. Amém. Ao lado, Boa tarde, sou o Matheus. Mateusão. Meu nome é Renato, boa tarde, irmãos. Vamos da igreja também aqui. Amém, Renatão. Boa tarde, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo. Essa tarde vai ser uma tarde de bênção, de nada que Deus vai falar em cada corações. Essa noite. Amém, Paulão. Ao lado do Paulo. Boa tarde, irmãos. Meu nome é David, sou o pastor desse lindo rebanho aqui. Amém. E que essa tarde possa ser abençoada, que nosso estudo possa tocar o seu coração, porque não são palavras humanas, são palavras de Deus para você. Amém. E nós estamos com um convidado hoje especial aqui, ó. Se apresenta aí, meu irmão. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Isaías. Eu sou o irmão um pouco mais distante, né? Eu sou da igreja de São Miguel Paulista. Era da igreja aqui do Jardim Romano até o final do ano passado. Mas apesar da distância, a irmandade continua a mesma. Amém. Esse é o filho que toda hora ele vai voltar para casa, independente se está longe ou não, meu irmão. Mas que, mais uma vez, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, para a gente estarmos juntos nesse projeto, de dividir a palavra do Senhor com os irmãos que estão nos vendo, e também a gente nos fortalecendo cada vez mais, né? Nesse momento eu gostaria de pedir uma oração. Pastor, ora por nós aí, por favor. Claro, vamos lá. Pai querido e amado, muito obrigado por essa tarde, obrigado pela oportunidade de estudarmos mais e mais a Tua Palavra. Santo Espírito Santo esteja conosco nesse momento e por decorrer desse estudo, que o Senhor fale conosco, que possamos aprender mais e mais sobre o Teu amor. Seja conosco mais e mais, abençoe essa pessoa que está vendo, que eu não sei a situação dela nesse momento. Mas eu sei que o Senhor está visitando ela, está tocando o coração dela. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Hoje nós iremos aprender um pouco mais de Jesus, restauração do bem. Olha só, eu gostaria de compartilhar uma história. Deus nos criou livres, não é verdade? Deus nos deu livre-arbítrio. Ou aqui a gente pode discordar disso? Acho que não, né, irmãos? Maior prova de amor de Deus. Maior prova de amor. E não nos obriga a amá-lo. Isso que é interessante. Escolher assumir o risco de ser rejeitado, sabendo que o verdadeiro amor só é real onde existe liberdade. Por outro lado, não aceitar o amor divino produz as consequências da falta do amor. Medo, ódio e morte. Olha as consequências, né? Quando Satanás, o inimigo de Deus, se rebelou contra esse amor, tudo mudou. O universo ficou manchado pela tristeza. Não satisfeito em se separar do amor de Deus, o inimigo levou outros pelo mesmo caminho. E isso é interessante, que hoje é o que ele tenta fazer conosco, né? Nos separar desse amor de Deus. Porque ele quer nos levar para o mesmo caminho dele, dessa rebeldia. E ele faz isso até hoje. Jesus, porém, nos liga a Deus. Sem ele, jamais poderíamos estar em contato com o Senhor. Ao viver e morrer por você e por mim, Jesus nos garantiu a chance de permanecermos ligados a Ele. Cabe a nós segurar firme sua mão para vencer o mal que nos rodeia. Irmãos, nesse estudo, nós iremos aprender um pouco mais desse amor, dessa restauração do bem, cujo a base é Jesus. Alguns dos irmãos querem comentar referente a essa introdução que nós começamos agora? Renatão? Como eu falei, né? Uma das maiores provas de amor de Deus é a liberdade de escolha que Ele deu para todas as criaturas, anjos, seres humanos, animais. Outra prova de amor foi o fato de Ele ter dado a vida por nós. Então Deus é sempre está provando o amor dele para conosco. Então o amor verdadeiro
é aquele que deixa você livre para escolher. E você vai ver nessa história, a gente vai estar vendo nesse estudo sobre Lúcifer, tanto ele como Adão e Eva tiveram plena liberdade de escolha para escolher as coisas que eles queriam na sua vida. O interessante é isso, né, Renato? Liberdade de amá-lo ou não, né? Isso que é interessante. Pastores aí, os irmãos aí, quiserem comentar algo, fica à vontade, hein? Fica à vontade. Isa, Mateusão, fica aí, pode perder a vergonha, meu irmão. Fique em paz, que aqui só estamos entre amigos aqui. Eu vou pedir para o nosso irmão Ari, para ele estar lendo uma história que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 24 a 30. Ari, conta um pouco dessa parábola para nós aí. É a parábola do joio. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo. De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Olha só, vamos dar uma parada nessa primeira parte aqui da parábola do joio. Eu gostaria dos irmãos também estar comentando aqui, irmãos. Fiquem à vontade, tá? Nós vemos aqui uma história de uma plantação, né? Cujo aqui foi semeado sementes boas, mas daí, em algum momento, foram também semeados o joio, a semente ruim, né? E você vê que os trabalhadores ali, ele se apresenta para o seu senhor querendo arrancar, mas o engraçado, Isa, que o patrão lhe fala: não vai arrancar nada não. Já imagina, Isa, o patrão chega para você e fala: Isa, eu não quero que você mexa não, porque de repente você vai puxar alguma coisa de bom. Bom, o ponto que é legal destacar é que, assim, claramente é confirmado que o joio é algo ruim. Só que qual foi o motivo que o patrão falou que não poderia? Por quê? Porque não era o momento. Porque, assim, os servos, eles conseguiram identificar que tinha algo ruim. Eles conseguiam, porque em nenhum momento foi falado que quem plantou foi o mestre. Ele plantou a boa semente. Só que eles identificaram que tinha coisa ruim. Só que eles não eram capacitados para fazer a colheita daquilo, para separar. O mestre fala: deixe crescer, porque após crescer você vai conseguir julgar o que é bom e o que é ruim. Jesus também fala sobre isso, não vou lembrar certinho, mas ele fala a respeito da seguinte expressão, talvez o pastor consiga falar o endereço desse verso, que Jesus fala que aquele que não ajunta, espalha. Não adianta nada eu tentar fazer o que é bom servindo a Deus de acordo com o meu próprio entendimento, porque ao invés de eu contribuir, eu só vou estar atrapalhando, que é esse o ponto. Se a gente for parar para pensar, em natureza, ali, o pensamento dos servos é um pensamento bom. Poxa, vamos separar aqui para preservar a plantação. Só que esse pensamento bom, ao mesmo tempo, poderia ocasionar uma atitude ruim. Porque ao invés de preservar a colheita, ia acabar o quê? Prejudicando, danificando. Porque ia separar o que é ruim, ia separar. Mas o quanto do bom ia ser perdido nisso?
E é legal a gente colocar nessa ótica, porque quando a gente, fazendo uma aplicação da parábola, nos colocamos no lugar desses servos, muitas vezes nós questionamos a Deus. Poxa, mas por que está acontecendo isso, sendo que poderia ser isso, eu poderia fazer aquilo outro? Ou, como a gente costuma falar, poxa, mas será que não seria mais tão fácil Deus ter resolvido o problema da humanidade lá no Éden? Às vezes, eu mesmo já pensei assim, poxa, se eu estivesse no lugar de Deus, olha a ousadia, se eu estivesse no lugar de Deus, eu acho que faria isso. Mas aí a pergunta, poxa, mas se Deus, ele foi misericordioso com Adão e Eva, será que ele também não foi misericordioso pensando na gente que está hoje? Porque assim, a gente ainda não está no tempo da colheita. Só que pensa, se toda vez que eu cometesse um pecado, Deus já me jogasse ali, não tivesse misericórdia. Entendeu? Então, nesse sentido, mostra muito bem que assim, nós como servos conseguimos identificar o que é bom e o que é ruim. Porém, a gente não tem esse papel, que é no caso da colheita, no sentido de julgamento. Ah não, Renato não pode estar envolvido aqui na igreja. Ele é alguém que lê. Olha a índole dele. Ah não, William, poxa vida, não posso. Ah, o pastor não, o pastor ele é bom, o pastor pode estar aqui, o pastor ele pode. Mas aí que tá, eu estou julgando. Mas pergunta para mim, o tempo que eu convivo com o Renato, o tempo que eu convivo com o pastor, quem está convivendo com o Renato é Deus, aí ele vai saber julgar. Quem está convivendo com o pastor é Deus, ele vai saber julgar. Isa, no que você está falando assim, só para a gente entender, porque chama a atenção que essa parábola, ela é comparada, começa no versículo 24 falando assim, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a semente boa. Então, essa parábola, ela nos traz, então, até para dentro da igreja, você quer dizer? E aí aquele poder de você julgar as pessoas, esse é ruim, esse é mau, esse não, esse serve, esse não. É que a gente costuma colocar no reino dos céus só o período lá da Nova Jerusalém. Só que o reino de Deus já começou desde com a ordem da pregação do Evangelho. Porque o que nós estamos fazendo? A gente está representando o reino aqui. Então, poxa, eu não quero estar lá sozinho. Então, vou fazer o quê? Vou chamar minha família. Nossa, não. Eu descobri um lugar ideal para a gente passar o resto da eternidade. Não quero passar sozinho. Vou falar para o meu irmão, vou falar para minha mãe, vou falar para os meus amigos. Essa é a ideia. Eu estou aqui como representante. É como se eu fosse um corretor de imóveis. Entendeu? Só que aí que está. A filial do reino dos céus é a igreja. Só que aí, a partir do momento que eu falo que a filial do reino dos céus é a igreja, então a igreja está servindo a quem? A Jesus, especificamente a Jesus. Então eu não posso, por exemplo, seguir o pastor. O pastor, ele tem autoridade na igreja? Ele tem autoridade na igreja. Mas eu não vou ouvir o pastor. Porque tudo que o pastor falar, eu tenho que pôr em prova de acordo com a Bíblia. Porque se ele falar algo que vá contra a Bíblia, eu falo, pastor, infelizmente o que você está falando aqui, vai contrário à Bíblia. Ou ele vai pegar e falar, não, Isaías, senta aqui comigo que eu vou te mostrar. Você está fazendo uma interpretação equivocada por causa disso. Essa é a essência. Agora, se eu não chegar e colocar isso em prática, e eu começar a julgar, vai fazer com que haja desunião na igreja. E dentro disso, o problema não é como o joio específico. A todo momento, o que a parábola mostra é que Deus está preocupado em preservar o trigo. E isso que acontece, quando tem uma ruptura dentro da igreja, quem sofre com isso é o trigo. Seja aqueles irmãos que acabam se afastando, seja aqueles irmãos que, em meio ali a algum conflito que acaba mudando de igreja, às vezes até abandonando a igreja, por causa disso. Porque quando chega aqui, os servos começam a querer tirar o joio, quer limpar. E mais uma vez, o servo ele consegue identificar o que é errado, mas não é eliminar o joio que vai garantir. Porque nisso que eu estou aqui, isso aqui é joio. Mas quem me garante que eu não peguei um trigo por engano?
Aos seus olhos, é. você está achando que é o joio, mas pode ser o trigo. Como talvez hoje eu me enxergue como trigo, mas aí o pastor olha para mim e fala: poxa vida, eu estou precisando cuidar desse joio um pouquinho aqui, estou precisando orar mais com ele. Mas para mim eu sou o trigo, eu sou a safra boa, porque eu estou olhando com os meus olhos, não com os olhos de Deus. Se vocês me permitem, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a parábola do que Jesus está falando aqui. Pastor, só pegar o gancho, vamos fazer o seguinte. Eu tinha falado com o Ari. Nem foi permitido. Não, calma que vai. Eu tinha falado com o Ari, mas o Ari, vamos pegar assim já o pastor ali. Renato, segura que eu sei que você quer falar. Leia Mateus 13, do 36 ao 43, cujo é a explicação da parábola, e aí o senhor vem com a explicação, por favor. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pastor, explica para nós. Agora você me permite. Né? Agora está com a palavra. Então vamos lá, gente. A parábola, ela é só descrita nesse evangelho. Ela não é descrita no evangelho de Marcos, nem de Lucas, nem de João. Ela é só em Mateus. Por quê? Mateus ele tem um objetivo claro. Mateus ele escreve praticamente todas as parábolas de Jesus. Mateus, o objetivo dele é escrever exatamente as advertências de Cristo. E essa advertência específica era para os fariseus, era para a igreja. Falo não só daquela época. Essa advertência é para mim e para você hoje. É para você que está aí. Essa advertência é bem clara. Como bem o Isaías ele deixou claro que o servo não era o momento do servo colher a plantação, porque quem faz a separação não é o servo que ele colhe. Quem está fazendo a separação ali é Cristo. Quem vai dizer que você é joio ou trigo é somente Deus. Porque perfeito é Ele, soberano é Ele. Eu não tenho essa posição, é minha posição de servo. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso chamar a atenção de vocês. Jesus está deixando bem claro para os fariseus e para aqueles que estavam em volta, porque Jesus andava com uma multidão em volta dele. Jesus está deixando claro assim: olha, cuidado, o reino dos céus é parecido com uma colheita que tem joio, trigo. Vocês sabem o que é o joio? O joio, quando ele está crescendo, quando ele está pequenininho, ele não tem como diferenciar dele do trigo, é muito difícil. E aí Jesus está alertando para o povo o seguinte: errados são aqueles que tentam julgar, que querem julgar e querem fazer separação. Porque eu não mandei fazer separação, quem vai fazer separação sou eu. O primeiro ponto é esse. E aí depois de maduro, o joio se torna totalmente diferente do trigo. E aí me diz, se Jesus não foi sábio em usar uma parábola nesse ponto. Porque de fato é o que acontece conosco hoje. Porque dentro da igreja eu só vejo julgamento, irmão julgando o outro. Só que a gente não sabe, bem, eu não sei, por exemplo, se eu acabei de chegar aqui na igreja e vejo o Mateus julgando o Ari e o Ari julgando o Mateus, eu não sei quem está certo na história.
Só que de fato eu vou conhecer eles através do amadurecimento, o tempo que eu for conhecendo eles. E depois que eles estiverem maduros para mim e para todos, depois que todos verem a consciência, aí sim, a gente vai saber quem que é o joio e quem que é o trigo. Aí de fato a gente vai saber que chegou o momento da colheita, sabe? E Jesus deixa claro para os discípulos, a qual o William pediu para que eu lesse, o seguinte: Jesus ele explica explicitamente o que significa a parábola, porque Jesus tinha a total noção que esse é um assunto muito importante. Era um assunto muito importante para a época, continua sendo um assunto muito importante para mim e para você. Eu e você precisamos de entender de fato quem é o joio, quem é o trigo, de fato como que vai acontecer a colheita, quanto que vai acontecer, que de fato é exatamente o que Jesus falou. No final, o trigo vai se separar do joio e vai se jogar dentro do fogo. É duro ouvir isso? Mas é a verdade. Mas, de fato, é meu trabalho, é trabalho do Renato, é trabalho do William, do Isaías, separar o joio do trigo? Não. Meu e seu trabalho é amadurecer como trigo. E deixar que, quando chegar a hora da colheita, o Senhor vai separar perfeitamente e não vai ter injustiça alguma aqueles que serão jogados no fogo. E eu e você saberemos sobre isso. Mas eu não quero te dar spoiler, não, porque esse é o tema do próximo estudo. Amém, Renatão. Então, pegando o gancho do pastor Isaías, o interessante é isso, a parábola ela tem pontos que são bem claros e outros que não são tão claros, mas você vai observar que na parábola você vai ver que o joio representa uma pessoa infiel e o trigo representa uma pessoa fiel. E você vai ver que na parábola aqui você vê o livre-arbítrio de escolha, porque a semente é a palavra do Evangelho, que Cristo vem, que Ele é o semeador, Ele é o patrão da palavra que semeou o trigo. E que os empregados acharam que Ele semeou correto, porque apareceu o joio, né? E aí Ele responde: não, quem fez isso foi o inimigo. Que aqui a mensagem distorcida vem sempre de Satanás. A mensagem de Deus é uma mensagem correta, que está aqui na palavra de Deus. Deus trouxe o Evangelho do Reino para a gente saber que Ele vai voltar. Mas o inimigo ele vai lá e coloca uma outra mensagem na cabeça de algumas pessoas que distorce isso. E aí surge o perigo. E aí você, como Isaías falou, você pode achar que você é o trigo, mas você pode ser o joio. Porque o joio ele também tem a mania de julgar. E a palavra de Deus fala para a gente não julgar. A palavra de Deus é não julgue, porque se julgar, será julgado também. E os mesmos critérios, a mesma maneira que você usa de julgar os outros, Deus vai usar contra você no juízo no final. Então a advertência é não julgue. O joio ele não obedece. O joio também depende de julgar. E ele se achando trigo, ele vai querer o quê? Arrancar aquilo que não foi prometido para ele. Por quê? Porque no tempo da colheita, as pessoas mesmo vão tomar a sua decisão. Cada um vai seguir um rumo. Um vão permanecer e outros vão sair. Por isso que eu aconselho quem está assistindo agora, ler o livro Parábolas de Jesus, da Igreja Adventista, que esclarece muito todas as parábolas, desde o Velho e o Novo Testamento, porque no Velho tem parábolas também. E é bom a gente saber disso, né? Porque haverá um período onde pessoas se decidirão do lado de Deus e vão permanecer. Mas haverá um outro grupo que vão sair da igreja e dar espaço para quem está lá fora entrar. Então por isso que a gente tem que vigiar, porque essa é a hora de você saber quem é quem, e essa é a maneira de Deus estar arrancando o joio. Deus ele não impõe, ele não força. O tempo todo o amor de Deus, ele deixa você ser livre para tomar suas decisões. O recado que eu dou é, fique sempre atento, porque toda vez que você tiver uma mensagem distorcida da palavra de Deus, já é o inimigo que está sendo na sua cabeça. Você pode ser o trigo ou o joio, depende de quem você quer ser. A escolha é sua. O interessante, Renato, nessa história que o pastor falou, quando você vai para o versículo 38, olha o que a palavra de Deus ela vai falando. O campo é o quê? É o mundo. Na primeira parte da parábola, onde o Ari ele leu, coloca que o campo ali é onde é plantada a semente. Quando Jesus ele explica isso, ele compara esse campo com o mundo. Olha onde as sementes elas estão sendo plantadas.
E aí, continuando, ele vem falando assim, a boa semente são quem? Os filhos de Deus. Que são aqueles que fazem o quê? A sua vontade. A vontade de Deus. E aí a gente olha a questão do joio. A gente coloca a semente boa, é os filhos de Deus, aqueles que fazem a vontade do Senhor. E o joio vem mostrando para nós quem é. Quem são aquelas pessoas que fazem a vontade de quem? De Satanás. Está do lado dele. E está do lado dele. E o interessante é que quando o Isa ele começou a dar aqui uma explicação sobre a parábola, ele começou a colocar, e você colocou bem, Renato, ele começou a colocar uma questão que nós não temos que julgar. Porque haverá alguém que irá julgar. Né? E aí o que chama a atenção quando o pastor estava lendo, versículo 42 fala bem assim: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando você vai para alguma fazenda, algum campo, que as pessoas, vamos colocar um exemplo, a colheita de cana-de-açúcar, de milho, cujo faz aquela separação do fruto, né, do fruto bom, e as coisas, a palha que sobrou, eles fazem o quê? Eles lançam aonde? No fogo. E aí entra essa questão da separação interessante. Mas quem que faz essa separação? O pastor falou uma coisa interessante. Não são os trabalhadores que falam assim, que nem o Isa falou, eu quero que esse aqui seja o joio, joga fora. Ó, esse aqui é o joio. Não, esse aqui é o trigo. Não. Existe uma pessoa responsável para fazer o quê? Essa separação. O interessante dessa parábola, ela deixa muito clara, né? A primeira parte a gente fica meio assim, mas quando vem na segunda, quando o pastor já leu aqui, ela dá um pouco mais de clareza para nós, né? Em questão dessa separação. Então fica um alerta para nós, né? Que não é porque nós somos hoje crentes que nós estamos isentos, né? De ser, lógico, nós lutamos para ser pessoas boas. Nós queremos ser a semente boa. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? A vontade do Senhor. E mesmo nós vendo pessoas que talvez tenham uma postura diferente, não cabe a nós, como Isaías falou, da gente querer fazer a separação e julgar. Porque haverá um dia que ele será julgado. Isa, você quer comentar aí a gente? Na verdade, só quero dar uma ênfase no que você falou, que às vezes a gente se contenta muito em conhecer a vontade de Deus e negligencia a parte de fazer. Que a gente se contenta em conhecer. Não adianta nada a gente conhecer e não praticar. Porque se eu conheço, mas na prática eu não pratico, eu estou sendo joio. Porque o que vai me tornar filho do reino é a prática, é a constância, é o dia a dia. Independente dos erros que eu possa cometer. Porém, se eu estou praticando ali todos os dias, exercendo o meu papel como filho do reino, aí sim eu vou estar me qualificando como trigo. Que no final das contas, o julgamento que eu tenho que fazer é sobre a minha vida. O pastor quer falar e a gente vai para o Só para próximo tema? esclarecer o versículo que ele falou, eu quero ler com vocês Mateus 12, capítulo 12, verso 30. Eu falei que ele ia saber o endereço. Ele é. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele está deixando bem claro que de quem tem a função para separar o joio do trigo, é dele. E você vê interessante. Jesus faz isso, mas ao mesmo tempo é a própria pessoa que se sai. Sim, exato. Porque se você não se ajunta no mesmo princípio, na mesma vontade de Deus, automaticamente você vai se afastar. Sim. Então, quem não está ligado a Cristo, que realmente não quer ser como Jesus é, você sendo como inimigo, você se afasta. Porque não há ligação entre luz e trevas. Ou você está com a luz, ou você é treva. E quem é treva não permanece com o tempo. Mateusão, quer falar, Mateusão? Quanto ao julgamento, né, não cabe a nenhum de nós, como a gente os irmãos estavam comentando, não cabe a nenhum de nós julgar, até porque todos nós somos pecadores, né? Então, essa parte de julgar é somente Deus, né? E inclusive a palavra de Deus fala aquele que está em pé,
né, que vigie para que não caia. Então, que possamos vigiar para que não venhamos cair e não venhamos ser trigo, né? Amém. Não venhamos ser joio, olha. Isso é. O trigo a gente tem que ser, irmão. O trigo nós temos que ser, irmão. Misericórdia de Deus. Mas, irmãos, interessante que nessa parábola ela levanta algumas perguntas para nós. Porque, assim, nós estamos falando de questões até mesmo voltadas dentro da própria igreja, vamos dizer dessa forma, né? Dentro da própria igreja, pode ter pessoas boas e ruins, não somente lá no mundo que nós dizemos lá fora, mas interessante assim, vamos levar para dentro da igreja, que é onde teoricamente teria que ter pessoas boas. Então, da onde vem essa parte ruim? Da onde vem esse mal que as pessoas exercem dentro delas? E eu gostaria de pedir para o nosso irmão Mateus. Mateus, leia para nós Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 a 10, por favor, meu irmão. Apocalipse 12, versículo 7 a 10, por favor. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Olha só, Mateus, e eu te faço uma pergunta, meu irmão, e aqui a gente vai estender também para os irmãos na bancada. Você leu, houve peleja, houve essa luta, houve essa guerra, o início do mal, ele teve aonde? Do céu. No céu, você vê? João ele fala para nós aqui no livro de Apocalipse, houve peleja no céu. E o interessante é que teve aquela batalha, né, quando a Bíblia fala o nome de Miguel, nós sabemos aqui que é o próprio Jesus se levantando para ir para a batalha. E aí o que aconteceu com o sedutor, o dragão, a serpente, o inimigo, que hoje nós conhecemos como Satanás? O que aconteceu com ele nessa guerra? Foi expulso, né? Expulso do céu. E ele foi expulso por quê? Porque um dia dentro dele se originou o quê? O mal. Interessante que, olha aqui que nós estamos falando da parábola. Os anjos pelejaram com Miguel, com o próprio Jesus. Mas foram os anjos que expulsaram o dragão? Foi quem? Volta na parábola que nós acabamos de ler agora. O joio e o trigo, quem vai fazer a separação? Jesus. Olha só como que é as coisas. Mas eu estendo aos irmãos. Fiquem à vontade para falar. Algum comentário, Renatão? Eu acho interessante que, como você falou aí, para onde o inimigo vem, logo para o planeta Terra, né? Ele vai para outro planeta. A gente nasceu daqui, né? Então aqui você vê o conflito entre Cristo e Satanás, que é um conflito que vem lá do céu, que para quem não sabe é um planeta onde Deus habita. De lá, Lúcifer foi expulso, porque ele estava semeando o mal entre os anjos, conseguiu enganar metade da metade, que é essa parte, e eles vieram tudo para cá. Porque se continuasse lá, ia espalhar mais mentira, a coisa ia piorar. Então vem para cá. Aí a parábola que Jesus nos conta do joio é para nos advertir para ficar esperto, ficar atento, porque é aqui que ele dá. Então nem sempre os meus pensamentos estão corretos. Por eu ser pecador, eu tenho que vigiar, porque em alguns momentos você pode estar ouvindo a voz de Deus e outras vezes você pode estar ouvindo a voz do inimigo, achando que está fazendo a coisa certa e na verdade você está fazendo a coisa errada. Por isso que o nosso guia é a palavra de Deus, que abre nossos olhos para a gente ver se estamos na direção certa ou não. Paulão? Aqui está, né, a grande peleja que teve nos céus, né? Miguel, né? E Satanás. Satanás foi criado por Deus. Ele foi criado as maiores pedras preciosas dos céus. Os diamantes mais bonitos
Deus criou esse anjo para ser mordomo dele, para servir a ele. Naquele momento, Satanás, com a formosura dele, foi tão grande, foi tão imenso, de que maior do que outros anjos. Ele foi o primeiro anjo, só ele que tinha a chave do poder de entrar no lugar santo onde Deus estava. E aí, Satanás, meus queridos irmãos, ele se encheu de orgulho, o coração dele se encheu de orgulho, de vaidade. A formosura dele foi tanta que o coração dele se corrompeu de maldade. Ele queria ser um ser mais do que Deus, queria habitar acima de Deus. Mas ele esqueceu, meu querido irmão, você está ouvindo a live aí nessa tarde, que ele era criatura, ele era criado, ele foi criado pelo Criador. Ele esqueceu esse detalhezinho. E no momento que ele queria tomar o lugar de Deus, ser submisso, ser mais alto do que as estrelas, Deus abaixou a bola dele. Houve uma guerra. Mas Satanás é tão astuto, ele é especialista na maldade. Ele é especialista. Ele deixou que o mal entrasse no coração dele, corromper ele. Ele tem o poder de conduzir os anjos, os serafins, os querubins que estavam ao redor dele. E trouxe a terça parte. A causa dele diz a palavra que trouxe a terça parte de anjos caídos na terra. E por isso que existe anjos bons e anjos ruins. A palavra do trigo, né? E o joio. No meio de nós tem muitos joios. Satanás foi o joio lá no céu. Ele era trigo, ele se tornou um joio, inimigo de Deus. E é essa a minha mensagem essa tarde. Paulo falou de mim, mas ele está dando spoiler, entendeu? É isso que eu ia falar agora. Renato vai ler sobre isso. Calma, Paulo. Você está sendo... Calma, Paulo. Em cima do que você falou, Paulo, olha só. O Mateus, ele leu a origem do mal. E você deu um spoiler já do que o Renato, eu vou pedir para o Renato ler agora. Renato, nós vimos que o mal se originou no céu. Não é verdade, meus irmãos? Que originou no céu. E nós sabemos que toda criatura foi criada por quem? Por Deus. Então, eu faço uma pergunta. Quem originou o pecado? Foi Deus que originou? Porque se foi originado no céu, e se todo ser ele foi criado por Deus, quem que originou o pecado? Porque nós temos que ter agora um cuidado nessa questão, né, pastor Isaías? Porque muitas das vezes a gente pode, eu não sei se os irmãos já ouviram, e muitas das vezes até os próprios irmãos podem pregar isso, sem estar meio ali ligado, porque a forma que nós falamos para alguém, as pessoas podem entender de uma forma que Deus é o culpado. Mas lê para nós aí, meu irmão, Ezequiel 28, do 14 ao 17. Por favor. Melhor, irmão. Ficou com você ou com ele? Ah, agora eu confundi. Renato, faz o seguinte, lê do 11 ao 17, irmão. Tá bom. Diz assim. Por favor. Todo mundo achou aí? Vou ler. Ezequiel 28, do 11. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, feito de formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: jaspe, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, cambúrculo e esmeralda. E os seus encaixes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim da guarda, que foi ungido. Eu estabeleci você, permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanarei e lançarei fora do monte de Deus.
eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso e por causa da sua formosura corrompeu a sua sabedoria e por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra e eu coloquei diante dos reis para que o contemplem. Né? Para que Então, cortando um pouquinho, William, o que foi lançado por terra lá em Apocalipse? Que o Mateus deu pra gente. Quem foi lançado? O dragão, né? O dragão que a antiga serpente de Satanás. Aqui não usa a palavra Satanás. Ezequiel não usa a palavra Satanás. Ele está falando sobre um anjo criado, um querubim criado. Só que como que eu sei que um está falando do outro? Porque justamente Ezequiel fala aquele que cresceu no coração dele, iniquidade, ele saiu do céu e foi lançado para a terra. Quem que foi lançado para a terra? Você. Antigo dragão, antigo serpente. Então, de uma forma bem clara, pergunto para você: aonde? A pergunta foi: aonde originou o pecado? No céu. Com quem? A Bíblia é clara, a Bíblia responde. Alguém falou semana passada que eu pergunto e a Bíblia responde, né? Ela é clara, né, pastor? E o interessante do que o Renato falou, irmãos, fica à vontade. Mas você vê que o originador de todo esse mal, como o pastor falou, olha como que a Bíblia era ligada um pedacinho na outra. O pastor levou lá para Apocalipse, onde Mateus tinha lido, e agora veio para onde Ezequiel, onde Renato leu. Nós vimos que um anjo, que ele era exaltado, um ser perfeito. E a gente vê algumas pedras aqui que Isa, eu acho que eu nunca vi essas pedras, irmão. Para você ver a pureza e a beleza. Não, isso que eu ia falar, é que eu sou pobre também. Eu nunca vi. Aqui você vê que você era rico, se vestia do melhor, tinha uma boa aparência. Se você pegar o livro de História da Redenção, você vai ver que ele tinha uma testa larga que representava inteligência, era mais inteligência do que os anjos, o comandante dos anjos, né? Então ele tinha. O patrão é como se você entrasse no serviço e você tem um cargo máximo ali abaixo do patrão. E você tem que se contentar com isso, porque você não vai ser o patrão. Você vai ter sempre abaixo. Você é o carregado, ele era o carregado lá no céu. Mas você vê a liberdade de escolha que ele mesmo começou a olhar para si e deixou aquilo subir para a cabeça a ponto que ele. Eu quero fazer uma pergunta. Faça aí, meu irmão. Não sei se estou quebrando o protocolo. Faz aí, pergunta, ele já olha para mim. Já faça. É que eu acho que eu sou o mais novo na mesa, então eu vou perguntar para os mais sábios que eu, mais experientes. Porque assim. Eu sou novo. Porque assim, ficou muito claro, a gente leu aqui, que o mal surgiu com um anjo. Não foi Deus que criou. Mas assim, Deus não poderia ter feito esse anjo sem a possibilidade de surgir esse mal? Ou, por exemplo, que nem, vamos aplicar para o nosso planeta. Talvez até eu acho que eu estou dando spoiler. Por exemplo, eu já vou emendar sua já pode emendar então? Porque, por exemplo, Deus poderia ter criado sem ter lá a árvore do conhecimento, sem ter um tipo de provação para talvez Satanás assentar, se transformar em serpente, por aí. Pastor, deixa eu pegar aqui e vou emendar. Eu acho que foi spoiler. Eu vou pegar essa pergunta do Luiz e vou lançar com uma outra pergunta para os irmãos. Da mesma forma que Isa colocou, será que Deus ele não poderia ter ali colocado uma questão, sei lá, para intervir, talvez, né, Isa, nessa escolha de Lúcifer, ali do anjo, vamos dizer, do anjo, né, de luz que está sendo falado? O que Deus ele poderia estabelecer para a humanidade? Vamos dizer assim, levando de novo a parábola do joio e trigo. Paulo, lê para nós aí Gênesis 2, de 15 a 17. Emenda essa pergunta com a do Isa. Será que Deus ele poderia intervir? Ou qual que foi a escolha que Deus ele teve para deixar para nós, sei lá, vamos ver aí que a Bíblia responde para nós. 2, do 15 ao 17. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para escruvivar e guardar.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Olha só, Deus ele sempre nos dá uma orientação, correto? Ele sempre nos mostra a questão do bem e do mal. Ele sempre nos dá duas escolhas, né? O Mateus ele leu lá em Apocalipse a expulsão de um anjo do céu, cujo chegou aqui e recebeu vários nomes: dragão, Satanás, serpente, né? Diabo. O Renato ele leu em Ezequiel que tudo que João tinha falado em Apocalipse era um anjo belo, lindo, maravilhoso, se vestia de várias pedras preciosas, e nós vimos que a consequência dele foi essa expulsão. E com essa expulsão, ele acabou levando uma terça parte dos anjos. Mas aquela terça parte dos anjos, lendo aqui em Gênesis, ele também não tiver essa escolha, talvez, né? Porque eles estão vendo ali o mal crescendo, e eles foram escolher estar junto com o mal. Olha que Deus ele orientou para o casal no Éden. Olha só, eu tenho aqui, pega de tudo, mas ali não deixa. Será que Deus ele é um tirano? Fala aí, pastor, o senhor quer falar? Vamos lá, com calma. Vou olhar para a pergunta do Isaías primeiro. Boa. Deus poderia eliminar e, tipo assim, porque uma certeza que eu e você temos aqui em Salmos, não vou poder abrir todos os versículos que eu vou citar nesse momento por conta do tempo. Mas em Salmos nós vamos ver que Deus ele tem três características: onipotente, onipresente e onisciente. Essas três palavras não estão escritas na Bíblia, mas o significado delas estão escritos claramente. Deus sabe, Deus pode fazer todas as coisas e Deus está em todos os lugares. Nisso nós sabemos da onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele criou Lúcifer? Por que Lúcifer foi criado? Porque, além de tudo isso, Deus tem eu vou colocar entre aspas para vocês entenderem e para vocês não acharem que eu estou falando uma heresia aqui, tá? Deus tem uma limitação. Ah, pastor, mas que loucura, porque Deus é ilimitado, Deus é infinito. Como que eu entendo isso? Que limitação de Deus? Como assim? Você está colocando Deus na nossa mente, coisa que é impossível, porque Deus é muito maior do que eu e você, mas a limitação de Deus tem a ver com o amor dele. O que quer dizer? Lembra que a gente conversou na semana passada sobre o amor divino, que é algo inexplicável? A limitação dele é por escolha dele mesmo, é o caráter dele. A Bíblia fala, João vai relatar que o caráter de Deus é amor, que Deus é amor. Amor não é um sentimento. Está vendo que um estudo está ligando o outro? Porque o estudo da semana passada foi sobre amor divino. Então nós entendemos semana passada que o amor de Deus não tem limitação. O que isso tem a ver com a criação então? Tem a ver que, pelo caráter de Deus, Deus escolhe não fazer robozinho. Ele escolhe não fazer tipo assim, que o Ari, eu quero que o Ari me sirva, eu vou criar o Ari. Só que eu vou criar o Ari para ele me servir. E é só isso que ele tem que fazer. Deus não fez isso com ninguém. Ninguém foi feito assim. Nenhum anjo foi feito assim. Ninguém. Nenhum ser humano foi feito assim. Por isso, o Paulo viu que lá em Gênesis capítulo 2, Deus disse claro: de todas as árvores vocês podem comer, mas da árvore do fruto do bem e do mal, não comam, porque certamente vocês vão morrer. Eles comeram, morreram. Não foi na hora? Não foi. Mas morreram. E tiveram conhecimento bem do mal, que o pecado entrou no mundo. Antes do Isaías me lançar outra pergunta, que eu estou vendo aqui, deixa eu deixar claro o seguinte. Se Deus ele podia e não fez isso, mas por que Deus não eliminou Satanás no céu? Por que ele tirou e foi... Já que Deus sabe todas as coisas, por que isso tudo aconteceu? Porque foi exatamente o que o inimigo fez.
Lembra da palavra de comércio que foi falado lá por Renato lá em Ezequiel? O que cresce o coração do diabo é a iniquidade. E o comércio dele atrapalhou ele, e dali ele começou a guerra com Deus. Ele leu isso em Ezequiel. Vocês leram na Bíblia também. A palavra comércio tem a ver com isso. Ele não foi vender alguma coisa, ele foi vender uma ideia. Ele não tinha nada físico, mas ele tinha uma ideia. E a ideia dele era o seguinte. Porque, e aí aqui eu já vou dar um spoiler para vocês, porque é um estudo muito além, mas eu preciso te falar sobre isso. A inveja do diabo, claramente, não foi contra Deus, o Pai. Porque Deus, o Pai, ele tem... lembra que eu falei com vocês semana passada que eu ia dar um spoiler para vocês sobre a Trindade? E aí eu dei esse spoiler, mas eu falei assim, olha, é inexplicável. É só pela questão da fé. Mas olha, deixa eu te falar o seguinte. Eles são 3 seres iguais. Nós adoramos um Deus só que tem o seguinte. Os 3 têm funções diferentes. A funcionalidade de Deus Pai é diferente do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A funcionalidade de Deus Pai é simplesmente ser manda-chuva, o cara que chega lá e fala tipo assim, não, a gente vai olhar, ele é o juiz, ele é o ser divino que estava ali, então todos os anjos que estavam em volta dele sabiam que ele era Deus. Só que a funcionalidade de Deus Filho também é ser Deus assim. Só que tem um outro porém. Jesus, como Deus Filho, ele é próximo. Ele é próximo das criaturas. E aí você pode falar assim, pastor, mas você está viajando, o senhor está falando uma loucura. Deixa eu te falar, vamos então olhar para os evangelhos. Quando Jesus vem ao mundo, quem que se aproxima das pessoas? Quem que veio para morrer por mim e por você? Ele mostra isso no céu sob a proximidade. Então, por isso, é até citado na Bíblia, por isso, intencionalmente, perdão pelo tempo, tá, gente? Mas isso precisa ser explicado. Para mim, para você e para eles também. Por isso, intencionalmente, João escreve Miguel. Só que aí eu vou te traduzir por que nós acreditamos que Jesus é Miguel. Não só porque é uma invenção da cabeça de alguém fala para outro alguém e fica nessa aí. Não. Qual anjo, que falam por aí que Miguel é só um anjo, qual anjo tem o poder de liderar outros anjos sem ser o próprio Deus? Aí você pode falar, não, mas Lúcifer guiava os anjos. Sim, ele estava à frente dos anjos, mas ele tinha um exército, ele estava à frente como um rei, como Miguel é citado em Apocalipse, qual você viu? Não. Então Miguel, considerado Jesus Cristo aqui, ele se ficava bem claro, a minha mãe me explicava bem assim, quando Jesus, Deus Filho, ele queria estar próximo de alguém, ele se revestia, ele colocava a roupa, que é um pouquinho da glória dele, de Deus, saía um pouco, ele se diminuía para se aproximar. Foi isso que ele fez comigo com você. Ele se diminuiu, largou a divindade dele quase toda e veio aqui para se aproximar de mim e de você. Mas aí, continuando a explicação, Jesus de fato, ele se aproximava dos anjos como Miguel. Mas Jesus, mesmo sendo Miguel, mesmo sendo o filho, ele continua sendo Deus. E Lúcifer achava isso injusto. Por que ele achava isso injusto? Porque se ele era um anjo bonzão, como Ezequiel está falando, se ele é o bambambam, por que então que Jesus, Miguel, poderia estar no lugar de Deus? Poderia sentar no trono? Como assim? Eu não posso? Foi isso que começou a se criar no coração dele. Essa iniquidade que começa a ser criada no coração dele. Demorou bastante, mas foi para que você entendesse que a inveja dele, o preconceito, o problema dele era mais com o filho. Porque Deus, Deus era impossível ele ter esse... Ficou muito difícil ele ter esse querer ser maior que Deus. Ele queria ser maior que Deus Filho, que é Deus. Deus Filho, exatamente. Ô pastor, então nessa questão que o senhor está colocando, já dá para a gente entrar até numa outra questão. E olha aqui, Paulo, olha só.
dá para a gente entender essa questão aqui do pastor. Você colocando, a briga não era com Deus Pai, mas ele não estava aceitando o Deus Filho. E era uma questão até de rebeldia. E nós vemos assim, que Deus ele nos dá um livre-arbítrio, né? Para nós escolhermos aonde nós queremos seguir. Né? E eu vou pedir para o Isa, dá uma lida ali, Gênesis 3, de 1 a 3, que é uma resposta do que nós acabamos de ler, essa questão dessa orientação que Deus ele nos dá entre o bem e o mal, e entra também numa questão ligada até no que o pastor falou, dessa questão de não aceitação, de uma orientação, porque eu imagino que no céu, os anjos eles tinham uma orientação, Isa, de quem eram as suas autoridades. Como nós temos a representação do pastor dentro da igreja, da liderança dentro de uma igreja, no céu eu creio que também não seria diferente. Mas lê para nós e vamos ver o que a Bíblia fala para nós. Todos encontraram? Gênesis 3, 3, 1 ao 6, diz assim, ó. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Isa, e aí eu quero que os irmãos participem. Então nós vemos que lá em Gênesis 2, de 15 a 16, Deus ele nos mostrou, vamos falar com ele, mostrou para o casal o que eles deveriam e o que não fazer, correto? Só que aí quando o Luiz acabou de ler aqui Gênesis 3, de 1 a 6, nós vemos que a tomada de decisão deles foi qual? De comer, né? De desobedecer, de uma rebeldia, de uma orientação de quem tinha dado? De Deus. E aí quando nós vamos lá para o céu, onde se originou o pecado, o que aconteceu? O anjo ele também traz uma situação cuja era diversa de quem tinha orientado? O pai. Né? Porque quando as pessoas fazem ao contrário, é o quê? Uma rebeldia? Aquela terça parte, então nós podemos colocar que foram rebeldes junto com aquele anjo, não é verdade? Mas eu gostaria dos irmãos aí. Então, tem um adendo que eu ia dizer para vocês. Fale. Sim, rebeldia. Sim, os anjos também foram rebeldes contra Deus. Mas deixa eu te falar o seguinte. E essa informação você vai entender comigo depois que eu explicar. Os anjos que caíram não foram os únicos anjos que acreditaram no diabo. Os anjos que estavam no céu também ficaram em dúvida. Só que tem um porém. Quando é explicado para você, vamos supor o seguinte, quando eu era criança, eu acredito que até hoje toda mãe faz isso. A mãe geralmente fala assim, quando você está saindo, a mãe fala assim, você pegou o casaco? Baixa o peito. E aí... Sol de 40 graus. Eu saí. E à tarde chove. E aí eu chegava que nem um pinto molhado no caso, entendeu? E aí minha mãe falava assim, eu te avisei. E eu falei, Hoje em dia quem tem esse poder é minha esposa. Só que o negócio, eu não tinha irmão, então aconteceu comigo mais de uma vez. Porque eu penso que quem tinha irmão também ouvia ela falando a mesma coisa que o irmão. E aí eu penso o seguinte, se eu tivesse um irmão, meu irmão ia olhar pra mim e falar assim, chegou molhado aquele dia, eu vou pegar o casaco. Ah, mas eu não vou, porque meu irmão mais velho não pegou. Ah, mas eu vou. Eles ficaram com essa dúvida. Os anjos que não seguiram o inimigo ficaram com essa dúvida. Os anjos que foram para o diabo,
Foram citados alguns livros aqui de Ellen White, então eu vou citar mais um para vocês. O livro Patriarcas e Profetas, quando vai falar sobre essa guerra no céu, no primeiro capítulo, Ellen White vai falar que Jesus, Deus Pai, Deus Filho, eles olham para os anjos e falam assim, os anjos caídos, os anjos que iam com Lúcifer, eles viram para os anjos e falam assim, e vocês? Vocês querem ir? Ainda tem chance para vocês. Fica aqui. E eles vão ficar. Aí, mais à frente, eu e você vimos que Jesus veio, Jesus se sacrificou. Sabe quando o diabo ele tem a certeza que ele perdeu? Na cruz. E todos os anjos que caíram também têm a certeza. Mas os anjos que ficaram no céu, aqueles que tinham dúvida também, acabam se abrindo. Porque o próprio Deus veio ao mundo para morrer por aquilo que ele fez. Ele mostra para todo mundo que o comércio que o diabo fez no céu foi fácil. Aí o William bem falou sobre rebeldia. E quando eu estudo na Bíblia a palavra rebeldia, o mal, eu entendo uma outra palavra, que é pecado. E aí a pergunta do estudo, e aí eu vou dar uma de William agora. Já que uma pergunta ligou a outra, deixa eu ligar uma outra pergunta para vocês. E já que eu estou fazendo a pergunta, é para vocês. O que é pecado? Também que eu já estou com a minha clara aqui. Transgressão da lei. Pecado, pastor, pelo meu conhecimento da igreja que eu tenho, eu acho que pecado é transgredir a lei de Deus. Transgredir a lei. Transgredir a lei dos mandamentos de Deus. Isso significa o maior pecado. Transgredir a lei. Mas será que só isso? Posso dar 2 centavos aí? Fique à vontade. Anota esse texto, Tiago 4,17. Essa é uma definição que eu gosto de refletir sobre essa questão do que é pecado. Isso, Tiago 4,17. Diz assim, portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está vendo que é muito mais do que a lei, os mandamentos. E eu falo é muito mais porque aquilo que o Paulo falou está certo. Isso. Eu quero ler contigo 1 João capítulo 3. 3. Capítulo 3, verso 4. 1 João 3, 4. O pastor também tem dificuldade com o endereço do verso. Não é só eu. O pastor também é humano. Sou humano, capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 4, a Bíblia fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. O que o Paulo falou está certo, é bíblico. João está falando sobre isso, mas eu estou te falando que o conceito de pecado não é só o que João falou aqui. Isso aqui também é pecado. Transgredir a lei é pecado. E que lei João está falando aqui? A lei de Deus. E aí podem falar para você ou vocês que João está falando aqui sobre a lei de Deus, mas não tem nada a ver com os mandamentos. Deixa eu te falar que os mandamentos lá que Deus mesmo escreveu nas tábuas para Moisés tem tudo a ver com essa lei. Sabe por quê? Porque a lei de Deus não muda. A lei de Deus é eterna. Então essa lei que João está descrevendo aqui também é sobre os mandamentos. Eu também gosto de aprofundar um pouco que toda palavra da Bíblia é lei. Além dos 10 mandamentos. Então tudo que sai da boca de Deus que você transgride, você pecou. Porque Deus é perfeito, Deus não erra. Aí você vê essa questão. Ô Renato, e nisso eu vou pedir para o pastor, que ele ficou com essa última questão, Romanos 6. A gente está falando aqui o que é pecado, como o pastor perguntou para o Paulo, e o Paulo respondeu, ele passou corretamente. O Isa também trouxe aqui em Tiago. E aí eu pergunto para os irmãos, e eu peço que o pastor está lendo para nós. A transgressão da lei é um pecado, e qual é a consequência dessa transgressão? Existe uma consequência? A Bíblia responde. Pastor, vê para nós aí, Romanos 6, 23. A Bíblia responde. É 6, 23. Mas se você me permite, eu quero ler alguns versículos anteriores para deixar um pouquinho mais claro.
Paulo ele fala assim, ó, em Romanos 6, capítulo 6, a partir do verso 18. Todos acharam? Amém. Uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros, para que sejam servos da justiça para a santificação. Por que eu escolhi ler esses versículos antes com vocês? O começo do versículo 19 deixa bem claro. Falo em termos humanos, por causa da limitação de vocês. Deixa eu deixar claro para vocês, pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão do que está escrito, que é a palavra de Deus. Pecado é não fazer o bem, como foi bem falado aqui. Pecado é ruim. É você seguir simplesmente o que Deus não quer. Desobediência. Tudo começou com desobediência. Tudo termina com desobediência. E olha, deixa eu ler a consequência para ti. Romanos 6,23. Esse versículo está na mente de quase todos os juntos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amigo, de uma forma bem clara, deixa eu falar contigo. Nós estamos terminando o estudo mais uma vez. De propósito, talvez, e acredito que sim, esses versículos trazem um apelo para nós. É bem claro. É entender onde começou o mal, como é feito o mal, entender de fato o que é o pecado, entender de fato que sim, o pecado tem uma raiz e que sim, o pecado vai ter um final, porque Cristo já venceu o pecado na cruz. Só que essa consequência aqui é muito séria. Paulo ele não está falando sobre a morte só de dormir, como nós entendemos consensualmente da morte. A consequência do pecado é a morte eterna. Mas Paulo, ele dá esperança porque ele continua o versículo assim. Mas, vou ler para vocês, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O título desse estudo é Jesus estará vivo. Se eu e você não cremos nesse Jesus, que nos ama acima de todas as coisas, que mesmo sabendo que teriam pecadores miseráveis aqui na terra, que não iriam amá-lo, que iam rejeitá-lo, mesmo sabendo de tudo isso, ele veio para morrer por mim e por você. Já que é isso. Então algo está errado se a gente não aceita isso. É um amor divino, inexplicável. Pastor, estamos chegando ao fim aqui, meus irmãos. Nós temos 5 minutos. Você está convidado a voltar. Vocês eu vou pensar. Infelizmente, a gente está numa programação, irmãos. O estudo está sendo maravilhoso. A gente está com uma programação aqui também. Já vai começar. Nós temos 5 minutos. Eu vou deixar para os irmãos também para estarem fazendo algum comentário breve aqui. Mas olha a importância desse versículo que Paulo nos fala em Romanos 6, 23, cujo pastor falou. De toda transgressão da lei vai nos levar para onde? Para a morte. E quando nós vemos alguns relatos na Bíblia e a gente vê o joio e o trigo voltando lá na parábola no começo, o juntia será lançado onde? No fogo. O fogo eterno. Aonde as pessoas, infelizmente, vão ser levadas literalmente para a morte eterna. Só que vale a pena você estar nos caminhos do Senhor? Sim. Vale. Porque Paulo ele fala o que também? Como o pastor ressaltou agora no finalzinho. O dom gratuito de Deus é o quê? Para aqueles que estão com Ele. Eu vou deixar começando ali com você e segue para os irmãos que quiserem fazer um comentário. Mais de 5 minutinhos nós temos. Vou deixar um comentário aqui referente ao salário do pecado, né? E um testemunho pequenininho, né? Que o
salário do pecado é a morte, né? Mas antes da morte, ele deixa a pessoa na miséria, né? E é onde eu estava, e para a honra e glória de Deus eu fui batizado, né? Amém. E o pecado em mim já não existe mais, né? Eu vivi e nasci de novo, uma vida nova com Deus, né? E o batismo representa a morte para o pecado e um novo nascimento para uma vida nova com Deus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, devemos sepultar nossos pecados na água e ter uma vida renovada. Amém. Amém. Queria. Também aqui, né, sobre Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Embora sejamos pecadores, hoje ainda nós temos a esperança, né, de nos arrepender e nos entregar a Cristo, né, que Ele tem a vida eterna para nos oferecer. Amém. Natão. Eu queria dizer que a gente tem que ser muito grato a Deus mesmo, que além de Cristo ter morrido na cruz, ele pediu algo de pior que ia acontecer. Porque se você pegar Gênesis 3 mesmo, que a gente leu essa passagem, você vai entender por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Né? Aqui diz bem assim, ó, verso 22, diz assim: então o Senhor Deus diz, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins ao leste do jardim e ao Éden, e uma espada flamejante que se movia de todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Se você pegar o livro de História da Redenção, você vai ver que havia duas árvores dentro do jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual deu origem ao pecado, mas havia a árvore da vida. Agora que Adão e Eva viraram pecadores, se eles comessem o fruto da árvore da vida, o pecado seria eterno. E aí Jesus não poderia vir para a terra para morrer por nós, porque seria eternamente desse jeito. O ser humano nasceria e morreria, a maldição seria eterna. Então, Deus foi tão bom que, para impedir isso, teve que tirar Adão e Eva fora do jardim. E é claro que vai ter outro estudo que vai esclarecer que ele revelou o plano da salvação para eles também. Ó, vai ter solução para vocês. Vocês vão voltar aqui e vão recuperar o que vocês perderam, que é a eternidade. Mas vocês não podem ficar aqui no jardim do Éden, porque se vocês comerem do fruto da vida, o pecado vai ser eterno. E Satanás queria isso. Mas Deus, ele sempre põe um limite, e a graça de Deus é tão bom que ele sempre vê tudo e está disposto a nos salvar. Amém, Renatão. Renatão, se deixar, ele vai embora. Deixa ele se comédia, rapaz. Você não tá ligando. Renatão, a benção. Paulão. Aqui, né, Romanos 6, 23, que o pastor leu, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui, meus queridos amados irmãos, Satanás tentou, né, destruir o plano de Deus, que foi no Éden. Nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, foi tentado pelo Satanás, enviado dentro de uma serpente, o animal mais bonito que tinha no jardim, foi induziu a Eva a comer do fruto que Deus havia proibido, enganou Eva. Eva foi de seu esposo Adão, e aí entrou o pecado no mundo, arruína toda a humanidade através de nossos pais. E aí, só que Deus, o amor de Deus foi infinito. O amor de Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar todo aquele que havia morto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali, quando Jesus morreu, deu aquele grito na cruz, o pastor falou: ali acabou os planos de Satanás, para ele estar consumado. A minha missão foi cumprida. Amém. Pastor, quer dar um spoiler só para a gente finalizando? Amigos, Só para descer. quero convidá-los a vocês estudar mais. Porque nesse curto estudo nós entendemos um pouquinho do grande conflito. O grande conflito entre o bem e o mal, pecado,
a bondade de Deus, mas nós precisamos estudar mais. Não só nós, vocês também. E o convite para vocês é o seguinte: nós estudamos sobre a palavra de Deus, nós falamos sobre o amor de Deus, nós falamos um pouquinho sobre o grande conflito. O convite para você é fazer um compromisso certo com Deus, de estudar mais e mais a palavra de Deus. Porque o versículo, em qual aqui foi repetido várias vezes, em qual eu li com vocês, Romanos 6:23, tem a ver com a vontade de Deus. Deus não quer que eu e você morramos. E por isso, Ele dá o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Mas para isso, eu e você precisamos escolher. Qual vai ser a nossa escolha? Amém. Isa, obrigado pela sua presença, irmão. Eu quero agradecer o convite, agradecer aí pelo pastor aí. Não foi combinado, eu conheci o pastor hoje, tá? Não foi combinado. Obrigado aí pelas respostas, pastor. E para completar, eu gostaria de remeter novamente à parábola do joio e do trigo, porque a gente fez vários apontamentos, mas a gente não pode esquecer que a colheita está logo aí, né? Então a colheita está logo aí. E o resultado, como a gente viu nos outros versículos, é essa colheita, o joio é morte eterna, o trigo é vida eterna. Então que a gente possa vigiar, que a gente continue estudando, como o pastor falou, continue um ao outro suportando, para que a gente seja o trigo nessa colheita e possamos, aí sim, sem tempo, sem horário, sentar lá e ficar conversando o dia todo a respeito dos ensinamentos divinos, né? Graças a Deus, e com certeza melhor ainda, porque vai ter lá o próprio Jesus explicando as coisas pra gente. Isso vai ser uma bênção. Irmãos, eu gostaria de agradecer aí, Mateusão aí vindo com a gente a primeira vez aí. É a primeira de várias, irmão, que a gente vai te buscar, viu? Não vai dormir à tarde não vai não. Renatão ali, conhecimento danado com a gente aí dividindo. Paulão ali, ó, com essa simpatia. O pastor aqui presente. Nosso irmão Isaías vindo hoje aí. E eu gostaria só de fazer uma recapitulação em tudo aqui, para nós finalizarmos aí essa tarde. Nós vimos, irmãos, que o pecado, o mal se originou no céu. Lá foi a origem do mal, a origem do pecado. Mas quando veio para a terra, Deus ele deu um livre-arbítrio para o ser humano. Mas nós, como os pecadores, irmãos, muitas das vezes nós agimos como o quê? Com rebeldia. E olha só, muitas das vezes a gente acaba transgredindo as leis de Deus, sendo rebelde, aqueles filhos rebeldes. E aí o último versículo, cujo muitos aqui, todos na verdade aqui compartilhou, nós vemos que essa rebeldia, essa transgressão das leis de Deus, vai nos levar para a morte eterna. Mas só que o Paulo ele colocou uma situação ali agora no final, cujo sacrifício de Cristo, o amor que Ele tem por nós, foi tremendo, onde Ele deu a sua vida por nós. Paulo ele fala que o dom gratuito é a vida eterna, irmãos. Então é como o Luiz acabou de falar, que nós possamos cada vez mais buscarmos mais a palavra do Senhor, estarmos mais próximos de Cristo, para que a gente se torne o trigo, o verdadeiro trigo, como a parábola nós estávamos vendo. Para que a gente não seja o joio a ser lançado futuramente no fogo eterno. Misericórdia. E aqui é algum aprendizado para nós que possamos vencer o mal. 1 João 3,16 nos mostra que a gente tem que permanecer na presença de Jesus, para nós suportarmos o mal. Romanos 6,12 fala para que a gente não brinque com o mal. Para que a gente não vá, vamos dar um exemplo. Se eu sei que algo é mal, para que eu vou me aproximar disso? Se afaste, como Isa acabou de falar. Mateus 26:41, ora para não cair em tentação. Irmãos, a melhor forma para que a gente não caia em tentação é orar, para que a gente esteja firme nos caminhos do Senhor. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, Jesus a todo momento estava ligado ao Pai. E quando a gente vai em Tiago 4:7, a palavra de Deus fala para a gente resistir ao diabo, não ceder à tentação. Porque se a gente resistir ao mal, sabe o que vai acontecer? Irmãos, fala para eles, resistir ao diabo, irmãos, que eu
que todos nós e que cada um de vocês possa resistir às tentações, resistir aos ataques do inimigo, para que a gente não ceda. Mais uma vez agradecemos por vocês fazerem parte desse estudo conosco, porque aqui nós aprendemos junto, não somente com vocês, mas entre nós aqui aprendemos muito. E para finalizar, eu gostaria de pedir para o Mateus fazer essa última oração, irmão, sobre o nosso estudo, para que a gente encerre aqui mais uma vez aqui. Agradecemos a Deus por esse estudo e que o Senhor venha estar abençoando a cada dia, cada um de nós, a Deus, para que possamos nos preparar, a Deus, e naquele grande dia que possamos ser trigo e não joio, para que possamos, ó Deus, morar contigo nas mansões eternas. Amém, Jesus. Abençoe cada um aqui, Por favor, cada um Senhor. daqueles que estiverem ouvindo também essa live, e todos possam se preparar para morar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Verdade. Tchau. Olá, pastor Isa. Tamo junto, minha rapaziada.